gente! Eu sou Carol Malaquias, aluna do doutorado em música na Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos ao canal da Escola de Música. Esse é o segundo vídeo da série de entrevistas promovidas pela Ação de Extensão, Pesquisas e Práticas Musicais para o Desenvolvimento Humano e Sociocultural, vinculado ao programa Cidadania Musical. Os nossos entrevistados são alunos da instituição que possuem atividades ligadas a instituições sociais e educativas em suas localidades, promovendo a interação dialógica entre universidade e comunidade, valorizando a troca de saberes e culturas desses dois eixos. Como nosso segundo entrevistado, nós temos hoje Robson Sacchetti, que é professor de saxofone da Escola de Música da FMG e aluno do doutorado em música na linha de pesquisa Música e Cultura. O Robson, além disso, é mestre em música, bacharel em música com habilitação em saxofone também pela Universidade Federal de Minas Gerais, é vencedor do 15º concurso Jovem Solista da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da FMG e vencedor do Prêmio Literário Memória e História das Bandas e Sociedades Musicais Brasileiras. Ele vem se apresentando constantemente como convidado junto à Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Foi coordenador e professor de saxofone e percepção musical na Escola Municipal de Música José Acácio de Assis Costa, de Nova Lima, aqui em Minas Gerais. Além disso, professor de saxofone e clarinete no projeto da Escola Municipal de Música de Rio Acima, aqui também em Minas Gerais, e membro do quarteto de saxofones da Escola de Música de Nova Lima. Além disso, desenvolve trabalhos de pesquisa e regência em bandas de música aqui da região metropolitana de BH. Robson, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por falar um pouco de sua trajetória, de sua pesquisa. Obrigada e ótima noite, viu? Eu que agradeço pelo convite, né? Eu fico muito feliz, principalmente por poder falar um pouco da minha experiência, né? Ao longo desses anos na vida de músico, né? E de pesquisador também. Espero que, né? A minha história, as experiências que eu tive ao longo desse caminho possam contribuir como exemplo ou, né? Fornecer informações importantes para reflexão aí em diversos âmbitos da academia, aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. Então, vamos começar um pouco. Eu queria que você falasse para a gente sobre a sua atuação profissional. Assim, né? Eu já falei que você é professor aqui da Escola de Música, do curso de saxofone. E quais outras atividades no âmbito musical você desenvolve além dessa? Como que está a sua vida profissional? Sim, principal, né? A minha principal função atualmente é a docência na UFMG como professor de saxofone, na cadeira do saxofone que a gente intitula erudito, né? O saxofone clássico. Então, os alunos que eu pego na UFMG são os alunos que vêm para a disciplina, né, de bacharelado em música, né? Então, minha função principal é de docência universitária, mas eu desenvolvo trabalhos também, seja de forma voluntária, com bandas de música, como você já falou, ou seja, pesquisando, isso muito na cidade de Riacima ainda, que é uma cidade da região metropolitana. Para quem não conhece muito a região, né, que nós estamos na capital, Belo Horizonte, a distância até lá é de 40 quilômetros, 45 quilômetros. Então, é uma cidade relativamente próxima, na qual muitas pessoas que moram trabalham, inclusive, em Belo Horizonte, né? Então, tem um trabalho como professor e maestro, né, voluntário. Depois eu posso talvez explicar melhor essa função, e eventualmente toco com quarteto de saxofones, com as orquestras, né, quando há algum convite a gente pede autorização dentro da FMG para estar fazendo dentro da produção artística e realiza o trabalho lá junto com orquestras. Mas minha atuação principal é a docência, essa parte ligada, né, aos contextos de música de práticas urbanas, que são as bandas, e as orquestras em termos de performance mesmo. Ah, tá. Entendi. E a corporação é uma corporação musical em Rio Acima? Sim, é uma corporação, é uma banda que a gente chama de banda civil, né? Que é uma banda mantida, entre aspas, pela prefeitura, né? Ela é filantrópica, mas a sobrevivência, né, dela, ela depende muito dos recursos que entram da prefeitura, né? Subvenção, algum auxílio, alguma lei que eles estipulam um determinado valor para manutenção anual da banda, né? Então, é uma banda que ela é filantrópica, está dentro da cidade e é formada por músicos, a maioria deles residentes em Riacima, que são amadores, não possuem a música assim como profissão principal, né? São trabalhadores, alguns concursados, outros trabalham lá na própria cidade ou em Belo Horizonte com algumas funções, mas não são músicos de carreira, né? E no final de semana ou durante a semana, quando tem atividade na banda, tem essa prática de ir lá ensaiar, tocar algumas músicas. É uma banda que a gente talvez intitularia como banda civil, né? Corporação musical. O nome lá é Banda Musical Lira Santo Antônio. Ah, tá. E pelo perfil que você está falando dos músicos, é um perfil bem comum às bandas aqui da região também do Vetor Norte, dessas pessoas que possuem outras atividades, são membros da comunidade
que possuem principalmente diferentes faixas etárias, né? Quando a gente vai trabalhar com as bandas, tanto regendo quanto tocando, a gente tem que adaptar metodologias e repertórios para essa faixa etária toda, né? E aí é um perfil bem parecido mesmo com o que a gente tem aqui, e que é tradicional das Sim. bandas mesmo. Bom, essa questão da faixa etária na banda, lá em Riacima, a gente tem um perfil também variado, né? A gente vê a convivência, né, de crianças, né, até pessoas com maior idade. Atualmente, a gente não tem crianças tão novas, né, ali na juventude. Nosso músico mais novo deve ter em torno de 14, 15 anos, e o mais velho deve ter 80 anos, 80 e poucos anos, que ocasionalmente participa. Ele já não consegue mais participar ativamente como antes, tá? Mas tem muito essa convivência, essa questão das idades mesmo, como você tinha mencionado, tá? Nossa, a faixa etária, a amplitude dela é bem grande, nossa, muito mesmo. E além, então, de Rio Acima, você já ofertou oficinas, workshops, palestras para outros grupos ou para outras entidades extra-academia? Como que foi? Você já teve Sim, essa vivência? sim, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, eu dei uma palestra no SESC, que era voltado justamente para os painéis Funartes, né, e que tinham como temática banda de música. Então, eu dei uma palestra voltada tanto para pesquisadores quanto para músicos de banda, né, e pessoas vinculadas, explicando um pouco da minha pesquisa e de alguns levantamentos que eu fiz bibliográficos relacionados a esse grupo. E, eventualmente, a gente está, né, participando nas bandas, como instrumentista, como professor colaborando, né? Em Nova Lima, por exemplo, teve um projeto que chamava Sopro de Arte, do qual participei como professor, formando os alunos, né, e dando aula para aperfeiçoamento e para formação de alunos de flauta e saxofone. Então, essa minha interação, essa minha presença nas bandas é muito forte, né, no meu trabalho, né, como um todo. E acaba que essa sua participação nos painéis Funarte, você conseguiu atingir uma gama muito grande de banda, né? Um dos principais eventos e organização mesmo no âmbito das bandas a nível nacional, né? A gente tem um tanto de curso, de workshop gratuito, que a gente atinge aquela banda lá no interiorzinho, que às vezes não tem acesso a essa conversa mesmo antes dos tempos pandêmicos, de forma pessoal, assim, eu a conhecer gente que trabalha com isso, tanto cientificamente quanto outros regentes, outros repertórios, né? É uma atividade muito rica. Esse evento em específico, que era o Sonora Brasil, né, da Funarte, e o SESC também tem participação nisso, e pelo que eu entendi na época, haviam também presentes coordenadores dos polos de cada região do Brasil. Então, assim, foi uma coisa bem abrangente mesmo, né? Tanto que dá para ver quanto que uma temática como a banda também é muito plural, né? A gente não pode trabalhar como um objeto único, como uma coisa fixa que tem sua forma de acontecer única, né? A gente viu a diferença entre o que é uma banda aqui em Minas Gerais, uma banda no Ceará, até mesmo a forma como se chama os maestros, ou como se refere ao próprio grupo, que lá se chama mais, por exemplo, de filarmônica. Foi bem legal ter essa troca de experiências com essas pessoas, né? Não, e é legal que nós vamos ficar aqui falando sobre banda até amanhã, porque dois apaixonados. Nosso universo, né? Nossa Senhora! E é legal que o que a gente vê, que a gente aprende nesses painéis, ou que a gente passa para as outras pessoas, eles geralmente colocam em prática, porque é gente que vivencia muito a atividade, assim, que não faz só no âmbito da pesquisa. Eu conheço pouquíssimas pessoas que pesquisam banda, mas que não tocam ou não atuam como maestro, né? Então acaba que vira um círculo, assim, de produção de conhecimento, de colocar em prática, de descobrir novas coisas, de aplicar novas ferramentas, né? E falando mesmo Sim, do Brasil mesmo, como você disse. sim, esses eventos funcionam assim para muitos como um momento de troca de experiência e aprendizado. Ali eles vão filtrar o que eles realmente vão usar ou não, o que atende, né, ao trabalho e à proposta deles, né? É sempre um momento de aprendizado. E eu vejo muito esse filtro, sabe? Nem tudo é adaptado à realidade de todos os grupos, né? Mas a gente sempre vem essa troca, eu vejo nessa troca de experiências com bons olhos e vejo que tem esse filtro, né? Eles pegam o que é adaptável ao ambiente deles, é um momento de formação mesmo, assim, para a gente. Sim, com certeza. E a gente está falando então de banda, eu queria saber, eu sei que você também foi influenciada por uma banda na sua trajetória musical. Eu queria que você contasse para a gente rapidamente assim, como foi seu percurso musical até chegar nos dias atuais, quais projetos ou quais bandas impactaram na sua formação, no seu amor pela própria banda, por querer pesquisar isso na pós-graduação, como que foi seu processo de formação? Então, minha experiência musical, ela começou muito cedo, que meu pai sempre me estimulou musicalmente. Talvez eu acho que o único dos filhos que ele
estimulou mais. Então, ele me deu violão, me deu teclado, aquela coisa de deixar brincar. Mas eu fui aprender música formalmente, ter uma estrutura ali, um pensamento, vamos dizer, curricular, quando eu entrei para uma banda de música em Raposos. Isso em 2002, na cidade de Raposos. E eu digo, sem sombra de dúvidas, que foi isso que, né, direcionou meu destino para que eu pudesse chegar hoje a trabalhar e a viver, ter a música como experiência de profissão e viver, né, de uma profissão ligada ao instrumento que eu aprendi na banda. Então, a banda foi o primeiro passo que eu dei em direção à minha... Raposos mesmo? Então, eu nasci em Mariana, Ah. e morei em Mariana até meus 12, 11 anos, aí meu pai já tinha aposentado, e ele era de Raposos, então ele voltou, né, aposentou e falou, vou voltar para lá, mais perto de Belo Horizonte, a vida lá, né, tem mais oportunidades, e acabou sendo, de fato, o que aconteceu, né, entrei para a banda, aí na banda eu toquei por muitos anos, eu fui dar uma pausa na banda, né, então entrei em 2002, por volta de 2007, mas dentro desse percurso eu também participei, além da banda, de uma escola de música, na qual você citou que eu fui professor depois, que é a Escola Municipal de Música de Nova Lima, José Castro de Assis Costa, que inclusive leva o sobrenome do Zé Fuzil, que era um músico muito atuante, um maestro de banda muito atuante na região. Então, fiz 3 anos no curso que seria muito próximo do que é o conservatório e entrei na UFMG. A gente foi colega de classe na época, você já era veterana minha lá, e de 2007 a 2010 eu fiz a graduação, né? E depois que eu formei, eu voltei para a banda de Raposos como maestro. Então, eu fiquei lá como maestro da banda, né, de 2010 até 2015. E a banda de Raposos, onde eu tive essa primeira instrução formal de música, principalmente voltada para o saxofone, foi a minha temática de pesquisa, né, do mestrado, que eu fiz entre 2013 e 2015. Em 2015, eu concluí o mestrado e surgiu essa vaga na UFMG para professor, na qual eu tive a felicidade de, né, conseguir passar na prova lá. Então, assim, a banda conduziu, né, foi uma sementinha ali para que os outros caminhos fossem construindo, né, e ela sempre esteve presente, seja na prática como músico dela, ou seja pesquisando, ou seja mesmo regindo ela. Em 2015, quando eu passei na UFMG, eu tive que sair da banda, porque eu já estava num processo de vir para Belo Horizonte para estar mais perto do trabalho aqui. Então, eu vou dizer que a partir de 2015 eu fiquei mais distante da banda de Raposos, continuo com contato com todos os músicos, revejo eles constantemente, não tem um tempo que eu não toco lá, mas está no meu coração, assim, e tento sempre pensar em que eu posso devolver para essa comunidade, né, em termos de um trato mesmo, né, a pesquisa e toda a experiência que eu tive de vida lá me trouxeram muitas coisas boas, então tento tratar com muito carinho. E atualmente, também em 2010 eu assumi a banda de Reacime, com ela eu continuei, porque os ensaios sempre foram no domingo, então era um dia que eu conseguia conciliar de descer, para ou ensaiando ou tocando, enfim, né? Então a banda esteve sempre presente na minha vida. Então acaba que esse falando da banda enquanto projeto sociocultural, educativo, ele foi muito relevante na sua formação, né? E sim, é uma forma de você também, você tem dado, né, uma contrapartida para as comunidades, mesmo que não seja atualmente de Raposos em si, mas você está devolvendo esse conhecimento todo que você adquiriu nesses anos de formação para as comunidades que você trabalha, né, e que você sim, atua mesmo, assim. sim. Além de ser uma preocupação minha, ela é dissociada dessa minha preocupação também, porque eu gosto muito de banda. Acho, por mais que eu continue com a minha carreira acadêmica de professor, né, de saxofone, um saxofone muito específico, eu não consigo me imaginar fazendo algo que não tenha o som da banda, a experiência de performance em banda presente, sabe? Assim, ficaria faltando algo muito grande. Inclusive, recentemente me aproximei da banda sinfônica da UFMG, agora eu não estou por causa do doutorado, mas para tentar tá trazendo essa experiência profissional, essa sonoridade, essa forma de fazer música para o meu cotidiano. E eu busco sempre estar retornando a esse campo, que é onde eu me formei, então não consigo me dissociar dele, seja como pesquisador, seja como professor, como maestro. Tá? E atualmente eu posso dizer também que tem as bandas de Nova Lima. Então eu já falei da banda de Raposos, a banda de Reacima, para a qual, né, tenho essa experiência, e as de Nova Lima, que agora são meu tema de pesquisa no doutorado. Infelizmente, a pandemia destruiu meu campo de pesquisa, né, que era justamente a banda na rua, tocando em eventos e tal. O olhar ainda está mudando, mas eu estou lá presente, perto dos músicos, tentando né, pesquisar e estar ali vivendo aquele fazer musical ali.
Então, você falou sobre o seu objeto de pesquisa do doutorado. Eu queria que você resumisse para a gente seu objeto, que você continuasse contando como que está atualmente, já que a pandemia cessou com as atividades, né, dos grupos, as atividades coletivas de forma geral. Então, eu vou falar o que era meu projeto de pesquisa e o que está se tornando meu projeto de pesquisa, tá? Meu projeto de pesquisa, ele visa um olhar muito mais atento para a figura do regente, porque sempre que eu pesquiso, eu vejo na literatura sendo tratado o assunto regência, né, muitas pessoas se veem direcionadas a pensar a regência orquestral, né, a figura do regente, né, a questão da imponência, do respeito, do pedestral, né, do maestro, e também muita coisa da regência coral. Há pesquisa sobre banda, até mais do que eu pensava que eu tinha antes de começar a pesquisa de doutorado, mas essa personagem, às vezes, ele fica meio esquecido na literatura, né? A gente vê poucos manuais direcionados a ele, poucos tratados de regência que consideram o campo, né, de trabalho, banda de música, né? Então, quando eu escrevi meu projeto de doutorado, minha intenção era tratar as funções e os contextos de atuação. Talvez os contextos viriam até antes. Quando eu falo contexto, é se a banda está tocando na rua, se a banda está tocando parado, se a banda está ensaiando, se ele está dando aula de música. Isso eu considero como um contexto no qual ele está atuando ali. E a função que ele desempenha, seja um professor, seja um líder, seja um mestre, né, como alguns chamam. Então, está avaliando como que varia essa relação contexto e função, passando pelo comportamento corporal, pelo signo do que ele significa para aquelas pessoas e do que ele representa na história da cidade. Então, a ideia era isso. E para isso eu precisava ver a banda tocando, a banda indo para a procissão, a banda indo para a retreta 4 horas da manhã. Nova Lima tem 3 bandas, né, 2 delas centenárias. Então, isso eu acho que é muito legal, elas são muito próximas uma da outra, que eu acho extraordinário, assim, 3 bandas disputando um espaço pequeno ali, né, de território, e era ver aqui o território que elas ocupam e como que esse personagem é fortemente atrelado a esse universo, como que ele, né, como que ele se comporta. A pandemia veio, infelizmente a gente está num cenário caótico, né, e o setor cultural perdeu muito, né, vamos dizer, espaço, e as atividades param. A banda de música, elas transformam ao longo do tempo, mas é um grupo que eu ainda vejo que é muito resistente a transformações, né, elas acontecem muito devagar, aos poucos, os elementos estão sendo introduzidos, então, mudar a forma do fazer, né, para eles é muito difícil nesse momento. Tanto que se você vai ver banda que está voltando a ensaiar, eles estão tentando fazer ensaio presencial, às vezes com todas as dificuldades, mas tentando, né, se adaptar ao momento, né. Então, como eu não tenho esse campo tão amplo, eu estou me voltando muito para a história dos maestros que já passaram por lá, então tentando reconstruir através da oralidade, né, da história oral, e vendo dentro dos personagens que já atuaram nesse grupo, coisas que vão sobressaindo e que conectam-se uns com os outros ali. Tem coisas que são muito particulares, igual, por exemplo, vou dar um exemplo de um percussionista que se tornou regente em Nova Lima simplesmente pela elegância que ele tinha ao desfilar com a banda, à frente da banda. Então o pessoal elegeu ele como regente, que na hora que a banda desfilava, todo mundo gostava de ver ele. Ele não ficou muito tempo, mas ficou um período lá, porque ele era muito elegante. Então era o cara, né, que ele fazia segundo me relataram, fazia algumas performances enquanto a banda ia andando e tal. E não tinha conhecimento muito teórico de partitura, por exemplo, que era essencial, talvez, no momento para reger, para ensaiar uma coisa nova e tal. Então, eu estou voltando muito para essa questão histórica e tentando conectar os pontos. A figura do regente, talvez, aí já está tudo na especulação do talvez, né? Talvez eu venha olhar muito do comportamento corporal atrelado ao ensaio, e talvez a experiência de ensino de música, que alguns grupos lá de Nova Lima estão voltando às atividades, com distanciamento, essa coisa que eu falei, com toda a dificuldade, mas tentando arrumar uma forma segura de acontecer. E se der tudo certo e a vacinação avançar bem, a gente voltar a ter algumas procissões, algumas coisas, eu vou considerar alguns contextos externos também para olhar e avaliar a performance dele. E dentro disso eu venho colocando algumas temáticas também que são importantes, como a presença da mulher na banda, que é um assunto às vezes pouco trabalhado também. Em Nova Lima já teve 2 maestrinas, então é uma coisa que eu estou querendo olhar com mais cuidado, né, porque é um tema que às vezes é pouco explorado. E outras coisas que eu estou tentando trazer também dessa questão da diferença, né, ou da hierarquia que às vezes existe entre orquestra e banda, né, o maestro de orquestra, o maestro de banda, um é melhor, um é pior, o que é isso, né, essas relações. Mas esse é o
o caos do momento, assim, eu estou tirando e vendo o que eu consigo aproveitar na pesquisa e o que vai ser produtivo para o discurso acadêmico também, né, para não ser nada, nem um Frankenstein, né, pegar vários recortes e tentar fazer alguma coisa, né. Em tempos Mas é normais, a isso. pesquisa já muda muito com o andamento, com as coisas que a gente vai descobrindo. Imagina, né, a gente que está pesquisando agora, com esse período de pandemia, que você tinha todo o campo para pesquisar e, de repente, foi cortado. Não tem jeito, não. Mas é uma temática muito interessante. Eles têm... É muito peculiar essa questão do regente dentro das bandas, né? E como eles atuam, e como eles são... Como o poder de atuação deles é muito forte. Até mesmo nessa coisa que a gente vivencia de ter regido banda, a gente tem um poder muito grande para além de desenvolver ensaios, sabe? Assim, a gente pode dar aula, a gente pode mudar repertório, a gente pode dirigir musicalmente o grupo mesmo de uma forma ampla. Isso impacta muito na forma como a banda faz música, né? Isso. E como que você acha, assim, falando para a comunidade, para a cidade que você está pesquisando, de que forma você acha que sua pesquisa pode contribuir, assim, as contrapartidas para o grupo? Claro que a gente já sabe que tem essa narrativa histórica, né? Esse reforço de contar a história do município, da localidade, através da história da música, do fazer musical da banda, é muito forte, né? Para além dessas questões, quais outras contribuições você acha que é possível, assim, que vai ser possível quando você concluir? Então, essa questão do retorno é uma coisa com a qual eu me preocupo desde o mestrado, porque a gente está lá fazendo a pesquisa, a gente está, vamos dizer, colhendo informações, opiniões, articulando isso para criar um texto que a gente vai apresentar para uma banca, né, e isso vai gerar um produto que é uma dissertação no mínimo, né, ou uma tese. Eu sempre me preocupava em deixar alguma coisa para eles que eles pudessem aproveitar. Isso tem muita coisa na literatura já que reflete sobre isso. Se eu não me engano, o próprio Samuel Araújo fala muito sobre essa questão da pesquisa participativa, no qual eles envolvem, participam dos dilemas, e que isso em si também já é um retorno para o grupo, né, assim, aprender mais sobre o fazer, né, daquele grupo, como que as coisas acontecem. Mas, por exemplo, no mestrado, eu me preocupei em organizar o arquivo, em dar condições melhores para o acervo de partituras, que é algo que eu li seu trabalho e vi que você fez muito bem também, inclusive incluindo nesse trabalho os próprios músicos da banda, né? Achei super legal. E agora, nesse contexto específico, é algo que eu ainda estou definindo. Essa parte da história das bandas é algo que eu tenho vontade de publicar lá em Nova Lima como um livro, que eu estou montando para a tese uma coisa que eu estou chamando de mosaico de memórias, ou seja, naquele momento que é a história da banda, eu não vou ter voz como pesquisador, eu estou só organizando as falas. Então vai ter uma sessão que é só transcrição. Cada hora tem um trecho de alguém, dos vários entrevistados, como se fosse um documentário que cada hora um fala, e eu estou reconstruindo a história dos regentes e das bandas a partir dessas entrevistas. Isso depois eu acredito que eu consigo recortar da tese e, dentro da própria prefeitura e das agências que tem lá, publicar um livro da memória e história dos grupos de lá, que eu acho que é uma coisa que não, lá teve um livro que foi publicado sobre as bandas, mas não fala da história dos regentes, né, como um todo. Ela cita alguns regentes, mas esse trabalho minucioso de localizar quem foram os maestros, qual foi o perfil de cada um, ninguém fez. Então, acho que, do ponto de vista histórico, que interessa talvez a alguns, a outros talvez não, né, falar, não sei para que esse menino está querendo fazer isso, né, mas para alguns, para mim, para o legado, para quem for ler no futuro, acredito que vai ser muito importante. E tinha uma questão também que eu estou querendo trabalhar, que é a questão dos acervos, não propriamente mexendo no acervo, mas eu estava em desenvolvimento com alguns amigos do universo de banda, está sendo desenvolvido, está bem devagar, mas está sendo, que é um aplicativo no qual as bandas conseguem, mediante o acesso a um celular e à internet, digitalizar todo o acervo. Então, isso é um celular, que você vai tirar a foto, escanear e já jogar aquilo ali no... Você pode escolher, né? Se você quer deixar ele privado só para sua banda ou se você quer compartilhar com outras bandas. A ideia é essa. Então, acho que isso pode ser interessante no sentido de preservação dos acervos deles, que tem muita música boa escrita, às vezes, por pessoas de dentro desses grupos, né? Então, minha intenção é tentar fornecer essa parte histórica e essa parte, né, de conservação, de cuidado com o material, que se eles quiserem, eles vão ter a ferramenta para fazer. No momento é isso. Eventualmente, eu posso tá participando como músico, se eu for convidado, isso é uma coisa que eu já tinha colocado até na pesquisa, né? Se eu fosse chamado para participar, que eu participaria tocando, regendo não, porque é o meu tema de pesquisa, eu não posso reger, né? Senão acabou a pesquisa, mas tocando, se os saxofonistas quiserem aula, eu vou dar aula, eu vou ajudar, então é essa parte de estar ali presente, atuando também, como alguém que está dentro do grupo, né?
não só um observador. A A intenção é essa. contrapartida veio de diferentes formas, né? Na prática, esse negócio do aplicativo é muito legal, porque as partidas realmente elas se perdem, tem um repertório riquíssimo, e principalmente completar arranjo de um grupo para o outro, vai ser bem legal mesmo se der certo. Boa sorte aí nesse resto de pesquisa com essa pandemia louca que a gente está. A gente está caminhando para o final, e eu tenho uma pergunta que eu fiz da outra vez, eu vou repetir ela agora com você, porque é uma pergunta um pouco polêmica, mas que eu acho que é importante quando a gente fala, quando a gente pensa na música enquanto arte, assim. Eu queria saber em quais aspectos você acredita que a academia contribuiu para que você se tornasse um profissional melhor nas atividades que você se propõe a desenvolver. Obviamente, falando no âmbito da pós-graduação, é muito difícil da gente conseguir desenvolver essas habilidades críticas de pesquisa fora da academia, porque a gente tem poucas oportunidades de vivenciar isso em outro contexto, né? Mas falando mesmo da parte de saxofonista, de regente, de, não sei se você faz arranjo, de arranjador, de palestrante, como que você acha que a academia contribuiu para que você se tornasse um profissional melhor dentro dessa nossa, da música e dessa vivência que a gente não precisa necessariamente dela para desenvolver essas atividades? Ok. Então, eu lembro, conta uma história rápida. Eu lembro que em 2007, 2008, quando eu entrei na graduação, eu sempre me perguntava, né, para que eu tinha que fazer tanta disciplina teórica, tanta história disso, história daquilo. Eu me revoltava porque eu queria só tocar saxofone, queria ser um bom saxofonista, né? E com o tempo, com a experiência de universidade, eu fui entender a proposta realmente de não ser um conservatório e ser uma universidade, que é esse estímulo, esse incentivo à reflexão sobre o fazer, sobre o criar, sobre o pensar o futuro, né? Então, acho que a maior contribuição inicial, a partir do momento que esse gatilho veio, foi de pensar que a academia, ela instiga, não que isso não aconteça lá na banda, não aconteça no grupo de choro, ou qualquer seja o contexto, mas ela nos leva a refletir, ou ela nos obriga a pensar um pouco mais o contexto, o que a gente está fazendo. Então, eu diria que a primeira contribuição foi a interrogação, foi os questionamentos que ela me proporcionou, né? Então, entender que o ambiente ali da academia é um ambiente que ele te leva a questionar as coisas para tentar descobrir, validar ou mesmo esmiuçar mais algum conhecimento, né? E, do outro lado, pensando no instrumento saxofone, a gente teve a sorte de estudar com o Dilson Florencio, né? Na época, 2007, eu vindo de banda de música e de escola de música, eu tinha poucas referências sobre quem era o Dilson, então tive a sorte de fazer o vestibular na FMG, passar a estudar com ele, e o conhecimento específico da literatura, do jeito de tocar, daquela forma de fazer música, né? Esse conhecimento eu considero que foi fundamental para eu assumir o trabalho que eu tenho hoje, né? Então, seria inclusive um conhecimento que eu não acessaria em outros lugares se não fosse com o Dilson, né? Então, não é nem da universidade, é da universidade com o Dilson atuando lá, né? Há as cadeiras de saxofone erudito, mas a gente sabe que o Dilson é uma grande referência e que o conhecimento, a forma dele ensinar é muito particular, né? É uma coisa até ser estudada, eu acho, sabe? Mas esse trabalho com o Dilson foi essencial, então foi uma das coisas que contribuiu muito para o meu crescimento técnico como saxofonista e o pensamento musical daquela forma de fazer, né, música, e essa questão da reflexão como um todo, né? Então, desde a graduação, passando pelo mestrado e agora o doutorado. Então, acho que a academia contribuiu para mim nesse sentido, do pensar o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo daquele jeito, o que eu posso melhorar e como. Então, acho que é esse lado reflexivo que não tinha em mim até entrar na UFMG, novamente dizendo que não quer dizer que um músico de banda não reflita, né? Eu, Robson, músico de banda, não tinha esse hábito de me questionar, de refletir e pensar a prática musical de outras maneiras. Até porque essa formação, de certa forma, plural, ela instiga, porque você realmente para poder pensar para que você precisa daquilo, assim. Em muitas disciplinas, né, em muitas palestras que a gente assistia, alguns programas, alguma coisa assim, depois que você forma, que você cai no mercado de trabalho, e que você precisa de ser plural de alguma forma, né, você vê que cada momento daquele foi muito importante para quando foram quebra-cabeças, assim, para contribuir à formação que a gente tem hoje, com certeza, para a gente conseguir desenvolver e muitas vezes coordenar projetos nas nossas áreas, nas nossas cidades, né? E o Dilson, nossa senhora, é uma escola além de ser uma escola de saxofone, é uma escola de metodologia, de comunicação, de formas de dar aula, de compreensão. Ele é uma pessoa maravilhosa, assim.
E realmente um dos maiores presentes da FMG para a gente que teve a oportunidade de ter aula com ele, né? Eu tenho certeza que você é um professor ótimo, maravilhoso, graças às pílulas do Dilson Florencio ao longo da sua trajetória. Sementinha do Dilson, né? Tem a semente da banda e a semente do Dilson ali plantada, né? É claro, muito do que eu faço como saxofonista, do que ensina, é sempre olhando para essa história em paralelo, né? Tudo que o Dilson ensina, né? Não vou dizer que ensina, ele ensina e muito bem hoje. E cada vez mais as coisas vão ficando claras, assim, eu vou compreendendo mais o que o Dilson fala, as coisas que ele, a forma como ele ensina, porque ele ensina daquele jeito, né? Isso tudo é um conhecimento interessante que tem me ajudado muito enquanto pessoa, não só como saxofonista, né? É conhecimento para a vida, né? E essa pluralidade, só uma coisa interessante que você falou, eu peguei um gancho. A universidade nos ensina a ser versáteis, né, resumindo, né, a atuar em várias frentes. E ser maestro de banda também trouxe isso para a minha vida, ou seja, eu também aprendi na universidade. Como maestro, né, como regente, você é o arranjador, você é o produtor musical, você é o professor de música, você é o cara que organiza a banda ali na rua, que pensa qual que é... Então, ela também dá essa experiência que se você for um cara que sabe fazer uma coisa só, você não serve, né, você vai ficar perdido no trabalho, né? Então, assim, tanto a academia me trouxe coisas importantes, quanto a banda também, né? Essa experiência como maestro, né? E é muito interessante isso que você falou, dessa formação ser complementar, né? O que a gente tem nas bandas, tanto enquanto regente, com a oportunidade de produzir musicalmente, de tocar sax, de acompanhar essa coisa da oralidade, né? Dessa forma de ensino, de ter contato com músicos com faixas etárias diferentes, formações diferentes, elas são complementares ao conhecimento que a gente adquire na academia, né? Então, com certeza, ajuda muito a gente ter as duas vivências enquanto pesquisador, no nosso caso que a gente pesquisa banda, e também enquanto músico, de ter um repertório mais variado, de ter uma forma de tratar pessoas também, que é uma coisa que você estava falando do Dilson, que me vinha muito à mente, que ele era muito sábio na forma de tratar, e a gente que desenvolve projetos, que trabalha em projetos educacionais e socioculturais, a gente também tem que ter essa sabedoria que ele tinha de saber lidar com diferentes perfis, né, para a gente conseguir passar o nosso conhecimento musical e ser compreendido, porque principalmente ser compreendido nas nossas ideias e no que a gente pretende ensinar para as outras pessoas nos projetos e aprender também com elas. Era isso, Robson, muito obrigada mais uma vez. Quer finalizar? Não, eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que a gente é tão apaixonado por banda que a gente acaba falando muito até, né, da banda e menos da experiência acadêmica, mas é sempre bom ter essa oportunidade de difundir o que a gente faz aqui dentro da academia, né? Muitas vezes pessoas têm dúvidas ou não entendem muito bem, ainda mais nos tempos em que estamos, né, que a ciência às vezes é um pouco questionada. Acho que é um momento importante da gente mostrar o que é ciência, mostrar o que é produzir conhecimento, ou mesmo experimentar diferentes formas de aprendizado, seja na academia ou fora dela, né? É um momento mais do que propício. E embora a gente esteja dentro da academia, a gente está envolto, né, de práticas musicais, dos nossos referências musicais, como a gente vem citando. Eu acho que isso é muito importante, estar sempre demonstrando como que essas coisas estão sempre muito conectadas, né? Então, obrigado pelo convite. Espero, como eu falei no início, que essa minha fala, essa experiência possa, talvez, fomentar reflexões, como eu falei, que foram importantes para mim, ou servir mesmo, né, de exemplo para o que a gente tem feito aqui dentro da academia, né, vamos dizer assim, dentro da universidade, né, desse universo tão amplo aí. Isso, e serviu muito também para poder ilustrar como que os projetos e esses grupos são tão relevantes, foram relevantes na nossa formação e que elas são para formar novos profissionais da música, pesquisadores, professores, são projetos muito relevantes socialmente e historicamente. Então, vida longa às bandas e aos projetos. Muito obrigada mais uma vez. Aí. Ótima noite. Obrigado, Carol. Obrigada. Precisando, pode contar comigo.